Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. Não é só floresta, é poder. Querem salvar ou querem tomar? O alvo é o Brasil. Assista, para entender antes que tirem o que é seu. Olá! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olá. Vamos mergulhar num material bem fascinante sobre a Amazônia, viu? Baseado nos trechos de Amazônia, Joia Geopolítica e Soberania Brasileira. Isso aí. A ideia aqui é a gente entender melhor por que essa região é tão estratégica, né? Indo além do ambiental para tocar no geopolítico e, olha, no financeiro. Global e o nosso, pessoal. Exato. Porque não é só floresta, né? Não mesmo. A faísca inicial dessa análise já é forte. A Amazônia como o verde que vale ouro. Quer dizer, esquece só aquela imagem da floresta intocada. A gente está falando de riquezas que movimentam, assim, bilhões. Minérios super raros, tipo níquel, nióbio, que são essenciais para a tecnologia que está no nosso bolso, sabe? Com certeza. Eútico que, nossa, nem começaram a explorar direito. E a posição geográfica, claro, que é chave. E com a crise climática aí, batendo na porta, e todo mundo correndo atrás de recurso. Exato. Todos os olhos e muito interesse financeiro, né, se voltam para lá. Sem dúvida. E aí, logo de cara, o material já joga uma tensão na mesa. Preservar ou controlar. Tipo, tem uma pressão internacional enorme pela preservação, que é fundamental, claro. Sim, claro. Mas, segundo essa análise, algumas ONGs estrangeiras, aquelas com financiamento de fora, sabe? Elas concentram a atividade justamente em cima de áreas que são, assim, riquíssimas em minerais estratégicos. Isso é um ponto que o texto levanta forte. A questão que fica no ar é onde que termina a preocupação ambiental, que é genuína, e onde começa o interesse geopolítico mais disfarçado, de olho nesse tesouro todo. Boa pergunta. E é justamente essa dualidade que a fonte investiga, né? Eles até usam um termo interessante. Nova Guerra Fria Verde. Guerra Fria Verde, como assim? A disputa que está descrita ali vai além do território físico, sabe? É pelo controle econômico mesmo dos recursos da Amazônia. Entendi. E aí mencionam aqueles relatórios internacionais que chegam a sugerir meio que de leve a internacionalização da floresta, tratar como patrimônio da humanidade. Eu vi isso e a análise questiona o timing, né? Exatamente. Porque essa conversa ganha força bem agora, quando o Brasil está tentando alavancar a economia explorando essas riquezas, mas de forma soberana. A ideia implícita ali, segundo o material, seria talvez criar uns mecanismos de gestão que pudessem, limitar a autonomia do Brasil. E essa briga pelo controle fica ainda mais clara quando a gente olha para o que está literalmente debaixo da terra, né? O texto vai fundo nisso, nos interesses minerais. Vai sim. A Amazônia tem potássio, que é vital para o nosso agronegócio, para o preço da comida na mesa. Tem níquel, fundamental para as baterias de carro elétrico, eletrônico. Ouro também, né? Reserva de valor clássica. Ouro, claro. E com essa transição energética e a todo vapor, esses minerais são tipo o novo petróleo, né? Valem cada vez mais. Faz sentido. E aí a fonte sugere uma coisa assim para pensar, que a demarcação de certas áreas como protegidas, na prática poderia acabar colocando essas áreas sob uma espécie de vigilância internacional, meio que restringindo o acesso e o benefício econômico para o Brasil. Entendi. É uma perspectiva diferente sobre as áreas protegidas. E sobre as ONGs, o que mais o material diz? Ele entra nesse jogo das ONGs, né? Entra sim. E faz questão de dizer, olha, tem muita organização séria fazendo trabalho importante. Isso é reconhecido. Certo. Contudo, o texto argumenta que algumas poderiam, talvez, operar como instrumentos de interesses geopolíticos de fora. Instrumentos. Cita investigações, documentos que apontariam para um financiamento direcionado, sabe? Para construir uma imagem de que o Brasil não consegue cuidar da Amazônia. Pra quê? Qual seria o objetivo disso? O objetivo descrito seria minar a soberania nacional. Para quem sabe lá na frente justificar alguma intervenção ou pelo menos forçar negociações mais desfavoráveis para o Brasil sobre esses recursos que valem ouro. É o que o material sugere. Entendi a linha de raciocínio apresentada. E como essa briga toda de gigantes lá na floresta, segundo o material, respinga no nosso dia a dia, no nosso bolso mesmo? A conexão é direta, segundo o que está detalhado lá em A Conexão com Sua Vida.
A argumentação é a seguinte: se o Brasil perde o controle efetivo sobre esses recursos estratégicos, minérios, biodiversidade, água, ele perde poder de barganha no cenário global. E isso significa... Bom, isso pode afetar a atração de investimento produtivo, sabe? O desenvolvimento de tecnologia nossa mesmo, a nossa autonomia econômica como um todo. E no final da linha? Pra gente. No fim da linha, essa perda de controle estratégico poderia se traduzir, sim, em inflação mais alta, menos oportunidade de emprego, impactar o custo de vida geral. O que está em jogo, e a fonte reforça isso, não é só uma questão ecológica, é o maior ativo econômico e estratégico que o país tem. Nossa, então o recado central que esse material traz é que essa discussão toda é muito maior do que parece à primeira vista, né? O que está em jogo não é só uma floresta. Exatamente. É sobre o projeto de futuro do Brasil. A capacidade do país de se desenvolver, a posição dele no cenário internacional. O material convida a gente a ter um olhar mais crítico, sabe? Crítico em que sentido? No sentido de que, quando a gente ouve esses discursos sobre a preocupação internacional com a Amazônia, é importante se perguntar: quem está preocupado e por quê? Quais podem ser as motivações por trás, além da óbvia e inegável importância ambiental? A bandeira da sustentabilidade, segundo essa visão do material, nem sempre está livre de outros interesses econômicos e geopolíticos. Entendi. Resumindo então a linha mestra do que a gente explorou aqui, com base nesse material. Preservar a Amazônia é crucial, não tem nem discussão. Fundamental. Mas a soberania para decidir como e por quem essa preservação e a gestão dos recursos dela vão ser feitas, essa tem que ser brasileira. A conclusão que o texto apresenta é que soberania é a verdadeira riqueza. Entender a geopolítica por trás dos discursos ambientais seria então essencial para proteger não só a floresta, mas o futuro econômico do Brasil. Perfeito. E fica talvez uma provocação para a gente refletir, inspirada nisso tudo que foi apresentado, né? Discute-se muito essa tensão. De um lado, a pressão global para preservar. Do outro, o direito soberano de controlar recursos que são estratégicos. Sim, essa tensão é clara. Então, como é que a gente encontra o equilíbrio? Como proteger um ecossistema que é vital para o planeta inteiro e, ao mesmo tempo, garantir que o país possa usar os próprios ativos, que são super cobiçados lá fora, para impulsionar o desenvolvimento e melhorar a vida da população aqui dentro? É a grande questão, né? É uma excelente questão para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela companhia nesta análise aprofundada. Até a próxima. Valeu, pessoal! Se você gostou, deixa aquele like. E manda para quem precisa entender o sistema.